Olá, você já se sentiu fracassada depois de uma dieta? Você já voltou a engordar tudo e mais um pouco depois de uma dieta? E se eu te dissesse que fracassar numa dieta é comum e é normal e que não é culpa ou fraqueza sua, que isso acontece com 95% das pessoas? Você acreditaria? Meu nome é Carolina Sá, eu sou nutricionista, te convido a assistir esse vídeo para entender como isso funciona. Então, como eu falei, isso é verdade, né? Fracassar na dieta é normal, é saudável, como diz a minha colega Sofia Deran, né? Só que para entender como isso acontece, por que isso acontece, primeiro você precisa entender como funciona o nosso metabolismo, tá? O nosso peso é definido pelo que chamamos de balanço energético. Então, quando a gente come mais do que a gente gasta, a gente engorda. Quando a gente gasta mais do que a gente come, a gente emagrece. E quando a gente mantém essas duas variáveis em equilíbrio, a gente mantém o peso, né? Só que o que ninguém sabe, ou que poucas pessoas sabem, é que o nosso peso, o nosso metabolismo é definido pelo nosso cérebro, né? De forma inconsciente. Ou seja, é o nosso cérebro inconsciente, lá no nosso hipotálamo, que o nosso gasto energético e a nossa fome é controlada. Então, o nosso cérebro, ele tem uma sabedoria interna e ele determina o intervalo de peso que você deve pesar. Então, ele considera um peso saudável para você e ele permite variações, né? Variações de 4 a 6 quilos para mais ou para menos, mas quando você sai muito desse peso ideal, né? Seja para mais ou para menos, o seu corpo faz de tudo para que você volte àquele peso que ele considera saudável para você. Tá? Funciona mais ou menos como um termostato do carro. Imagina que você está num carro no dia de calor e você coloca lá o ar-condicionado, uma temperatura, por exemplo, de 15 graus. Então, o ar-condicionado ele vai trabalhando de acordo com as variáveis ali do ambiente, né? Para manter o carro ali dentro na temperatura de 15 graus. Se você pode até abrir a janela, né? Para entrar um vento e a temperatura do carro vai até aumentar ali dentro por algum tempo, mas o termostato vai trabalhar mais fortemente para voltar aquela temperatura ambiente para 15 graus. Então, o nosso corpo funciona da mesma forma, né? Você pode até fazer uma dieta para você perder peso, para sair daquele intervalo de peso que o seu corpo considera saudável, mas ele vai trabalhar muito para que você volte, né, para aquele peso, para aquele intervalo de peso, né? Por um lado, né, a boa notícia que se, por exemplo, você tá no seu peso e aí você vai fazer uma viagem de férias, né, alguma coisa nesse sentido, você acaba exagerando um pouco e engorda uns quilinhos, né? A boa notícia é que o seu corpo vai trabalhar para que você volte para o seu peso anterior, né? De forma natural, sem grandes esforços, apenas voltando para a rotina, você já vai voltar àquele seu peso anterior. A hora que você vê, olha, já emagreci aquilo que eu engordei nas férias, no carnaval, né, no Natal, naturalmente sem uma dieta, né? Se você tem uma relação saudável com a comida, né? Por outro lado, a má notícia é que se você tem um estilo de vida e você muda esse estilo de vida para um estilo de vida mais relaxado, sem exercício físico, com uma qualidade alimentar baixa, né, sem muita preocupação, com alimentos saudáveis, e você acaba engordando e se você mantiver esse peso por um bom tempo, né, alguns anos talvez, né, o seu corpo vai entender que esse novo peso mais alto é o seu novo peso normal, né? E o seu set point, que é esse intervalo de peso que o seu corpo considera ideal para você, vai aumentar, né? Isso acontece muito com pessoas que chegam no consultório e falam: depois do casamento eu acabei engordando, né? Depois que eu tive filhos eu não consegui mais perder peso, eu acabei engordando, né? Isso é realmente natural e a culpa não é do casamento, não é dos filhos, por favor, né? Isso é por conta da mudança do estilo de vida, né? Talvez você tenha voltado a comer de uma forma desregrada, né? Sem se preocupar muito com a qualidade, tenha parado de fazer exercícios físicos e se manteve nesse peso por mais tempo, e isso fez com que o seu set point mudasse, né? Com o seu peso, que o seu corpo considera ideal para você, mudasse, né? Então, é o seu corpo que trabalha contra essas oscilações muito grandes de peso, né? É o seu corpo que trabalha
contra, né, essa agressão que é a dieta, porque o corpo entende uma dieta como uma agressão, uma restrição de energia. O seu corpo não entende de forma racional essa queda de peso, né? O seu corpo entende que isso é uma ameaça à sua sobrevivência, né? Então, o seu corpo tem uma referência inconsciente, né, interna, de quanto a gente deveria pesar, né? Não de quanto a gente gostaria de pesar, né? Porque o gostar de pesar, eu gostaria de pesar 5 quilos a menos, é uma coisa consciente, né? Que eu determino porque eu quero ir numa festa e entrar num determinado vestido, ou porque eu me comparo com outras pessoas e eu acho que eu tô acima do peso, né? Isso não funciona, né? E aí a gente faz a dieta, mas o seu corpo não entende que você quer perder 5 quilos para entrar no vestido. O seu corpo entende que você está passando por uma restrição, né? E aquilo é uma ameaça à sobrevivência do corpo, tá? Então, o que acontece, né? O corpo, quando você entra na dieta e faz essa restrição, ele utiliza de várias ferramentas, né? Várias estratégias extremamente fortes para que você volte àquele peso que tinha antes, né? Então, ele vai aumentar sua fome, vai baixar o seu metabolismo, vai fazer você ficar obcecada por comida, só pensando naquelas comidas que você excluiu da sua dieta, né? O doce, a gordura, o carboidrato, seja o que for, né? Você vai ficar obcecada e você vai até entrar em compulsões alimentares, né? Comendo de forma descontrolada até, tá? Só que isso é assunto para um próximo vídeo, porque esse já está bastante longo. Se você curtiu, põe um joinha aí e compartilha, tá bom? Obrigada, um beijo, tchau!